Boa tarde, queridas e amados irmãos e irmãs na fé. Neste dia de hoje, é com grande alegria que nós podemos celebrar a oferta maravilhosa e o presente maravilhoso que recebemos através de Cristo Jesus, seu Filho, nos ofertando o seu Filho como sacrifício vivo para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, para a verdade da palavra andarmos e pela luz do Santo Espírito sermos iluminados. E nesta data de Páscoa e da Páscoa, nós, pela palavra de Deus e pelo agir maravilhoso do teu plano, antes da fundação do mundo, nós podemos vivenciar a maravilhosa obra realizada em nós, porque nós vivemos ela hoje. Não é apenas uma história, mas é uma história que faz parte de nossa vida, onde nós somos as pessoas que hoje nos tornamos filhos de Deus e vivenciamos essa história até no dia de hoje. E estamos com Ele vivendo o dia de hoje a caminho da eternidade. E quando nós vemos que é Páscoa, a Páscoa tem toda a história do seu povo hebreu. O Israel de Deus, que começa-se lá no começo da Bíblia, quando Deus retira todo o seu povo do Egito. E assim ele foi passando décadas e décadas e aproximando da sua criação e lutando para ficar com a sua criação através de sacerdotes, profetas, e assim ele foi tentando cada dia mais se aproximar de toda a sua criação. Mas vemos que num determinado tempo e uma determinada hora, Deus permitiu e precisou dar o que ele mais amava em favor de toda a humanidade que ele criou, porque ela estava perdida, morta e o mais triste, separado de Deus. O perdido e o morto ele poderia reconciliar em qualquer momento, mas o que mais entristecia o coração dele, que da maneira que eles estavam vivendo, eles iam continuar separados de Deus. E nós podemos perceber na nossa vida física hoje como é duro e está duro nós vivermos separados daquele que amamos. Imagina nosso Deus que nos criou, que nos fez e vê que pela situação de nossa vida não podemos estar com Ele. E nós temos 2 a 3 textos para podemos refletir da Escritura Sagrada o que o nosso Deus fez e o que Ele sempre fará por amor a nós. Em Hebreus 10, no capítulo, versículo 14, ele diz assim: pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Pois com uma só oferta, qual foi essa oferta? Dar o seu filho para nós. Entregou o seu filho ao madeiro, entregou o seu filho para salvar e resgatar todas as almas perdidas. Por uma só oferta, ele não precisou ficar ofertando o mundo, não precisou fazer imensos sacrifícios, como os seus filhos faziam lá atrás, mas por um só sacrifício de Cristo Jesus, que foi uma só oferta que nós recebemos de Deus, tem aperfeiçoado para sempre o que estão sendo santificados. O que ele quer dizer para nós nesse versículo? Nós temos sido aperfeiçoados para sempre, porque nós recebemos de Deus essa oferta maravilhosa. E essa oferta maravilhosa, Ele ofertou o seu Filho para nós. Ele nos deu como uma possibilidade de entrar aos céus,
de estar no céu, de estar na eternidade com o nosso Pai. E para sempre os que estão sendo santificados. Porque a Páscoa, ela revela você sair da sua morte espiritual e passar para uma vida espiritual viva com Deus. Então, quando o nosso Deus entrega o seu Filho e nos oferta, Ele está nos ofertando e nos dando a vida com Ele, gratuitamente. Por isso que não são pelas obras e não são pelas boas obras que nós podemos ser salvos. Nós entraremos no céu e iremos passar a eternidade com Deus. Não são por obras para que ninguém se glorie, como assim diz o Senhor, porque haverá sempre no coração do homem aquela necessidade de fazer por receber. E aqui não, ele diz que ele nos ofertou, sem nós fazermos nada, sem nós irmos atrás de nada. Ele entregou, Jesus se entregou por nós como oferta viva. Porque mesmo que nós quiséssemos fazer algo para alcançar essa situação de salvação, porque estávamos mortos, nunca poderíamos ofertar algo que atingiria a imensidão dessa obra maravilhosa. Nós somos impotentes e incapazes de conseguir, pelos atos de justiça praticados por nós, ser salvos por nós mesmos. Por isso que nesse versículo ele já diz: pois por uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E esse santificado é estar juntualmente hoje, vivendo o reino de Deus em nossa vida. E no 17 ele diz que depois desse ato nobre, maravilhoso, profundo, de um grande amor, ele diz, Deus dizendo para nós, através dessa carta aos Hebreus, que ele diz assim: eu não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Olha que coisa maravilhosa e profunda. Ontem, Deus era o nosso adversário, devido aos nossos pecados. Não tínhamos condições alguma de estar junto dele. Mas hoje, ele nos diz essa maravilhosa palavra e palavras. Depois da reconciliação que tivemos com o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, eu não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. E no 18 ele diz, ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então, aonde já houve a remissão desses filhos que estavam desarraigados, hoje não há mais necessidade de fazer sacrifício, de fazer oferta pelo nosso pecado. Porque quando nós consultamos o Velho Testamento e examinamos toda a história, para o homem se purificar, todo ano ele ia lá e ele cumpria a lei, e assim acontecia sucessivamente por muitos anos. Mas a lei não era capaz, e como ela não é capaz de brecar os impulsos carnais que nos levam a pecar, somente a presença de Cristo Jesus e do seu Filho fazendo e trazendo essa vida para nós e em nós, e no trabalhar maravilhoso do Espírito Santo, é que nós estamos com a nossa vida, com os nossos olhos, com os nossos desejos e com os nossos prazeres para uma vida em santidade, não mais para uma vida na vida dessa terra, nessa vida que nos tira de Deus, que nos leva para longe de Deus e que nos traz um entristecimento sem fim. E quando ele diz também no 17 que ele não lembra mais os nossos pecados, é maravilhoso,
Por isso que nós não temos que ficar nos condenando, nós não temos que ficar nos punindo, nós não temos que ficar olhando para trás. Nós temos que olhar dessa vida nova para frente. A Páscoa é isso, é renovação. A Páscoa é a saída da morte, do pecado que estava em volta de nós, nos consumindo, usando o nosso corpo como fonte de desejo, de prática dele, para agora vivermos uma vida santa, de intimidade e de comunhão com Deus. E essa vida santa de comunhão com Deus acontece não devido a nossos esforços, mas porque recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele colocou em nós o Espírito Santo que vai trabalhar no nosso interior, vai ser o nosso conselheiro, vai ser o nosso guia, vai ser o nosso orientador, e ele vai nos fazer lembrar a consultar a palavra de Deus, lendo todos os dias, ver o que Jesus diz para nós nesse novo modelo de vida que agora recebemos dele. Como fazer, como proceder, como escolher, como agir e como reagir. E em Hebreus 12:10, ele também faz uma citação maravilhosa, pois ele diz assim: pois aqueles por pouco tempo nos corrigiram, que são os nossos pais carnais, pais da terra, homens, nos corrigiram como bem lhe parecia, que é o correto, o pai ser o companheiro do filho, indicando o caminho correto para ele andar, caminhar, para ele fazer escolhas saudáveis e maduras, que vai fazer bem para a vida dele e para a vida do próximo. Então ele diz assim: pois aqueles por tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, para o nosso proveito, nos corrigiu, que é Deus, para sermos participantes da sua santidade. Então, quando nós vemos no versículo 9, ele explica bem o que ele está dizendo no 10. Porque eu falei o 10 primeiro? Para a gente poder ver, mas quem está nos corrigindo? Aí no 9, ele já vem e aborda a situação de uma vida natural aqui na terra terrena e com a vida espiritual. E no 9 ele diz: além disto, não tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós olhávamos com respeito? Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai dos Espíritos e vivermos a Ele? Nos Espíritos é o Espírito que trabalha em nós, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que hoje somos filhos de Deus. Então ele diz que nós tivemos os nossos pais segundo nossa carne que nos corrigiam. E nós olhávamos para esse cuidado dos nossos pais com respeito. E a gente se sujeitava a essa correção. Agora, muito mais ao nosso Pai, e vivemos pela correção do seu Espírito. Para que, se não formos corrigidos pelo nosso Deus, nós não poderemos caminhar em santidade com Ele. E se nós não caminharmos em santidade com Ele, nós não conseguiremos estar diariamente tendo a comunhão com Ele, tendo com Ele esse momento de podermos avaliar o quanto de tempo precioso nós temos de ensino desse nosso Pai que agora habita em nós. Uma reflexão: o nosso dia tem 24 horas, você pode usar ele da maneira que você quiser. Você pode escolher dar esse tempo para o Senhor dentro dessas 24 horas e não. Quando você se dá, você está se instruindo,
você está se dando uma oportunidade de crescer no entendimento, no conhecimento das Escrituras, porque o Espírito Santo revelará em nós todo o entendimento dela, não por nós. Então, nós temos esse tempo para dar para Deus. Isso significa fazer um uso sábio deste momento e aproveitando esse momento santo que nós vamos receber para cada ocasião e situação e decisão da nossa vida. E Deus nos avisa sempre o que estamos fazendo com todo esse tempo que nós ganhamos. 24 horas, não 27, 28 horas, 24 horas só. Aí ele pensa e traz para nós essa reflexão maravilhosa para podermos ir morar com ele na nossa vida celestial eterna, que é uma vida que nós estamos fazendo aqui, construindo aqui, vinda por Deus e gerada por Deus para podermos usufruir da casa celestial do Senhor, que é a eternidade, que já estamos aqui na terra a caminho dela. Aí uma reflexão e umas perguntas para o nosso coração e para a nossa vida. Será que a nossa casa espiritual está em ordem? Isto é algo em que nós precisamos pensar, que eu preciso pensar e que você tem que pensar. Há muitas coisas importantes a considerar nessas duas perguntas, porque delas serão geradas a seguinte consequência e condição: que legado você está deixando para os seus filhos e para a geração que você está vivendo? Pense na vida que você está tecendo perto dos seus, essa vida em Cristo Jesus. Pense na sua razão de viver. Quem é a sua razão de viver? A sua vida com Cristo ou a sua vida terrena? Depois de toda essa maravilhosa obra de sair de uma vida de morte e ser transportado e transferido para uma vida com vida. Pense sempre naquilo pelo qual você vai ser lembrado. Que as pessoas vão falar, olha, eu lembro a minha mãe falando isso, eu lembro a minha avó falando isso, eu lembro meus tios falando isso. Tudo isso faz parte de nós. São parte de nós que nós estamos doando para quem está junto de nós. Como Jesus fez, ele doou a sua vida, nós estamos doando também, de maneiras diferentes. Ele doou os seus ensinos e nós estamos recebendo ensinos dele e doando também. Nós estamos repartindo com as pessoas que estão junto de nós a vida que recebemos dele. Pense na influência que você terá sobre a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. E tem um versículo lindo que eu acho na Bíblia que Davi falou com muita propriedade. Ele diz assim, esse salmista, quando ele orava: Senhor, ensina-me a contar todos os dias para que o meu coração alcance a sabedoria. Será que nós temos tido a oportunidade de parar e de contar os nossos dias na presença de Deus, o tempo que nós temos dado para esse momento com Deus, o tempo que temos dado para Deus para podermos saber o quanto Ele já depositou a sua sabedoria em nós, porque nós temos pedido ela? Então, a reflexão da Páscoa significa vida. É Jesus Cristo dando para nós a oportunidade de estarmos com Ele novamente, porque estávamos desligados devido à queda que aconteceu lá no Éden, que já iniciamos esse ensinamento no áudio anterior. E o de hoje é posterior
a essa vida de pecado. Agora nós temos uma vida de graça, de paz e de vida eterna com o nosso Senhor. E que o coração de todos vocês que estão ouvindo pense qual é a coisa mais importante da tua vida hoje. O que você considera hoje o mais importante? Talvez não seja o mais importante, porque o que você fizer aqui, quando nós fecharmos os olhos, vai ficar aqui. Não vai ser usado nada para a vida celestial. Mas o que você fizer aqui, que tem todo o reino de Deus aqui, você está acumulando tesouros no céu, como diz a palavra de Deus. E não são por obras e nem boas obras, mas como você recebeu Cristo Jesus, recebeu o dom de Deus que é a fé, aonde você tem uma comunhão, uma santificação com Ele todos os dias. Partilha seus momentos de dias e horas com Ele. Você vai ver e vai viver pela fé. E você vai fazer as boas obras, porque hoje você as faz, porque se converteu. Fez uma conversão no teu caminho. Saiu completamente da rota antiga que vivíamos e foi para Cristo. Então hoje eu não faço mais obras e boas obras para ser salvo, mas porque estou salvo, faço as obras e as boas obras, porque a palavra nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras é morta. Então, minhas amadas, que nós tenhamos esse pensamento: que legado vou deixar quando eu partir? O que estou pensando para a minha vida e em minha vida? E qual é a razão do meu viver enquanto estou nessa terra? Um grande abraço, até logo mais no nosso próximo encontro. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Boa tarde, queridas e amados irmãos e irmãs na fé. Neste dia de hoje, é com grande alegria que nós podemos celebrar a oferta maravilhosa e o presente maravilhoso que recebemos